Olá, meus queridos amigos. Antes de mais nada, eu quero lembrar vocês que nós também fizemos um vídeo onde eu participei da primeira parada do roteiro que meu filho com um amigo dele faz daqui de Garmisch-Partenkirchen a direção a Veneza. Mais ou menos 500 quilômetros daqui, eles vão passar pelas montanhas e o Caio participou do primeiro trecho que eles fizeram e logicamente que eu levei vocês junto fazendo filmagens, né? Então deem uma olhada também no nosso ida, entre aspas, a Veneza. Certo? E, gente, nós vamos falar da saída do único país dos G7 que fazia parte da Rota da Seda, que agora então avisou que eles vão escapar, que eles vão sair fora desse acordo. Giorgia Meloni não quer mais se curvar a Pequim e está abandonando a nova Rota da Seda, o mais importante projeto de prestígio chinês. A Itália não é o primeiro país europeu a dar as costas à China, mas isso é arriscado para eles. Para o Ocidente, é uma vitória pontual na competição sistêmica cada vez mais iminente com a China e seus aliados. A Itália provavelmente deixará oficialmente a nova Rota da Seda. Isso foi anunciado pela primeira-ministra Giorgia Meloni e pelo ministro da Defesa Guido Crosetti no final da semana passada. A decisão final deve ser tomada em dezembro. Mas eu acredito que realmente vai acontecer porque a Europa já avisou que vê um grande concorrente na China e que eles vão fazer de tudo de aumentar a pressão sobre a China, também já por causa da questão geopolítica de Taiwan, etc. Então nós vamos ter muita coisa ainda pela frente, muita coisa para ver, para acompanhar e para sentir na própria pele, né? O que agora, nos próximos anos, vai ser decidido. E nós, querendo ou não, nós vamos estar no meio. Tanto faz se você vive na cidade, no interior ou bem distante. Vai afetar você de qualquer maneira. Tenho certeza disso. Depois dos Estados Bálticos e da República Tcheca, a Itália é outro país europeu a dar as costas à China. É o primeiro país da Europa Central com uma grande economia. Após a retirada, o projeto da Rota da Seda não fracassou, mas o dano à sua imagem é grande, pois é um sinal do crescente ceticismo em relação à China no Ocidente e de que o potencial de ameaça de Pequim diminuiu. A Itália havia se juntado ao grande projeto geoestratégico de Xi Jinping em 2019, durante o governo anterior. O pacto teria sido renovado automaticamente no próximo ano. A medida não é uma surpresa. Meloni já havia assumido uma posição clara em dezembro do ano passado e chamou a adesão de seu país de grande erro. Além disso, há uma pressão mais ou menos sutil dos Estados Unidos. Claro, do grande irmãozinho. Em maio, Meloni já havia anunciado a medida ao parceiro da aliança e, na semana passada, ela se encontrou com Joe Biden em Washington e novamente falou sobre a retirada. Muitos iam falar que ela foi lá para receber as ordens. A nova Rota da Seda, também conhecida como Belt and Road Initiative, foi lançada por Xi Jinping em setembro de 2013. Naquela época, a China estava sentada em uma enorme montanha de divisas em dólares. Ao mesmo tempo, as empresas estatais chinesas haviam adquirido muita experiência na construção de projetos de infraestrutura. A ideia era exportar
ambos. Assim, expandir a influência global da China. Ao longo da nova Rota da Seda, Pequim começou a emprestar bilhões para países emergentes, especialmente da Ásia e da África. Os bancos chineses emprestaram dinheiro para a construção de portos, estradas, estações ferroviárias e aeroportos, com a condição de que as empresas estatais chinesas fossem novamente contratadas para esses projetos. Então, deram dinheiro insistindo que as empresas chinesas fizessem Então, indiretamente, o governo chinês pagou as empresas chinesas para trabalhar em outros países. E assim, metendo a mão em cima da infraestrutura, de portos, de estradas, etc. E assim também levando chineses para lá, que logicamente depois da obra muitos deles iam criar um canto chinês. E assim, cada vez mais tendo influência dos asiáticos. Especialmente em países estruturalmente fracos, o dinheiro foi aceito de bom grado. Mas a Europa logo deixou de ser uma exceção. Os países do leste e do sudeste europeu, em especial, aceitaram o dinheiro de Pequim. Empresas chinesas construíram uma autoestrada em Montenegro, uma linha de trem de Belgrado a Budapeste e se envolveram no porto grego de Pireu. Até o momento, Pequim provavelmente investiu até $1 trilhão em todo o mundo. Os números exatos não estão disponíveis. Tampouco há uma lista oficial de participantes. O memorando que o governo antecessor da Itália assinou e que Meloni está denunciando agora não é mais do que uma declaração de intenções sem obrigações. No entanto, ele tem um efeito. Até agora, a Itália era o único país dos G7 a se comprometer com o projeto chinês de larga escala. Em 2019, no entanto, quando Roma assinou o memorando, o mundo ainda era um lugar diferente. A autonomia de Hong Kong ainda não havia sido encerrada por Pequim em violação aos tratados internacionais. As tensões sobre a ilha de Taiwan pareciam controláveis. A situação desastrosa dos direitos humanos na região de Xinjiang, habitada pelos uiguros, ainda era pouco conhecida. E, acima de tudo, Bruxelas e Berlim ficaram felizes em ignorar as assimetrias nas relações comerciais e econômicas com a China e culparam exclusivamente o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelas novas tensões geopolíticas. 4 anos depois, os sinais mudaram. Não apenas por causa da invasão russa na Ucrânia e do posicionamento ambivalente da China no conflito. A Rota da Seda também caiu em descrédito. Diversos projetos se mostraram inúteis ou superdimensionais. Devido aos altos empréstimos que Pequim concedeu nos anos anteriores, vários países estão atualmente enfrentando dificuldades de pagamento. Até o momento, Pequim tem de se recusado a sentar-se à mesa com os credores internacionais e negociar com uma reestruturação da dívida. O caso do Sri Lanka, onde Pequim alugou um porto por 99 anos, depois que o pequeno estado insular teve problemas de pagamento, até o momento continua sendo uma exceção. Mas dezenas de países da África e da Ásia caíram na dependência da dívida com Pequim. Na Europa, os investimentos chineses em infraestrutura crítica estão sendo examinados com muito mais atenção do que em 2019. A empresa chinesa Huawei, afiliada ao Estado, agora está excluída da expansão das redes 5G em muitos estados.
Enquanto isso, o investimento chinês na União Europeia caiu drasticamente. Em 2022, pouco menos de 8 bilhões de dólares fluíram da China para a Europa. Em 2016, o valor foi de 37 bilhões de dólares. Para o projeto Nova Rota da Seda, a retirada da Itália é prejudicial à sua imagem, mas pouco mudou em termos concretos. O foco do programa continua sendo os países do sul global, onde Pequim conseguiu expandir sua influência em muitos lugares. Na competição geoestratégica com os Estados Unidos, no entanto, a União Europeia gostaria de ser um parceiro econômico neutro. Na competição geoestratégica com os Estados Unidos, no entanto, a União Europeia gostaria de ser um parceiro econômico neutro. Me desculpem esse barulho, ele foi sem aviso, gente, né? A esse respeito, os tons da imprensa estatal chinesa soam como uma mistura de arrependimento e advertência. Não é de se admirar que os Estados Unidos, como potência hegemônica global, percebam a ascensão de outros estados como uma ameaça, escreve o jornal do Partido Global Times na segunda-feira. Mas a Europa deve parar de olhar o mundo com os olhos de 1950. O BRI não é um cavalo de Troia que a China está usando para aumentar sua influência. Isso o jornal escreveu. Mas esse é precisamente o medo justificado. A China exerce pressão onde pode, às vezes de forma sutil, às vezes de forma direta. Quando a Lituânia abriu uma representação diplomática para Taiwan no ano passado, o pequeno país da União Europeia desapareceu repentinamente dos registros alfandegários chineses. Isso teve consequências para os fornecedores automotivos alemães que não puderam mais exportar peças produzidas na Lituânia para a China. De repente, a questão passou a ser considerada por toda a União Europeia. Esse não é o único motivo pelo qual quase todos os países europeus, com exceção da Hungria, são mais críticos em relação ao dinheiro da China atualmente. Fora da Europa, a influência do dinheiro chinês é ainda mais perceptível. Quando as Nações Unidas votaram para debater os crimes chineses contra os direitos humanos em Xinjiang, em outubro do ano passado, por pouco não conseguiram. 19 países, todos beneficiários da nova Rota da Seda, votaram a favor de Pequim para não colocar a questão em pauta. Atualmente, a Itália teme a vingança de Pequim na forma de consequências econômicas. O maior acionista da fábrica italiana de pneus, Pirelli, é a empresa estatal chinesa Jiangxing. Pequim também comprou a rede elétrica italiana. Uma saída seria dolorosa para a economia italiana, que já está em dificuldades. Então vocês podem ver que a Europa tanto faz para onde ela se vira, se ela se vira para o lado ocidental, fazendo negócios com os americanos, a Europa sai perdendo. Se ele se vira para o lado oriental, fazendo negócios com a China, e assim a gente vê isso no mundo inteiro. Os grandes jogadores no mundo, quando fazem algum bem, é sempre só para ganhar algo em troca. E o algo em troca sempre é maior do que o bem que eles fazem para outros países. Isso a gente já viu no passado com outras grandes nações, e hoje em dia a gente pode acompanhar novamente isso. E sempre continua. Ninguém, isso também dá já deu para perceber, ninguém te dá uma coisa sem querer outra em troca, né? Só que, normalmente, quando você, como país pequeno, como a Europa, você dá o dedo, eles já tomam a sua mão.
Pensa nisso, gente. Forte abraço, mão no coração. Até no próximo vídeo. Muito obrigado a todos vocês.